O seu nome foi pronunciado no céu hoje, não de forma figurada, não como uma metáfora bonita para começar uma oração, mas de verdade, antes mesmo de você abrir esse vídeo, antes mesmo de você decidir que ia parar aqui, algo já estava em movimento por você. Uma intercessão já havia começado. Um anjo já estava de joelhos diante do trono do Altíssimo, com o seu nome nos lábios. E então você chegou. Não por acaso, não porque o algoritmo te trouxe até aqui, mas porque há uma inteligência que opera acima de qualquer algoritmo e que conhece exatamente o que você precisa, exatamente quando você precisa, e que move céu e terra para garantir que o encontro aconteça no momento certo. Esse momento é agora. Eu sei que tem pessoas chegando até esse vídeo agora com um peso que já dura tempo demais. Tem quem acordou hoje com aquela sensação familiar de aperto no peito ainda antes de qualquer motivo concreto aparecer. Antes de ver as notificações, antes de lembrar das contas, antes de qualquer coisa. Só o peso, já presente, como se tivesse dormido junto. Tem quem está carregando uma batalha que ninguém ao redor consegue ver de verdade. Que sorriu ontem, respondeu mensagem, cumpriu obrigação, mas que por dentro estava operando no limite, com uma reserva de força que está ficando cada vez mais rasa. Tem quem está com medo não de uma coisa específica, mas de tudo. Um medo difuso, sem nome, que ocupa espaço dentro do peito e que deixa pouco lugar para a paz respirar. E tem quem chegou até aqui não porque tem uma fé sólida e uma vida de oração consistente, mas porque está procurando alguma coisa, sem saber exatamente o que. Um alívio, uma prova de que ainda há algo além desse peso que está carregando. Se você se reconheceu em qualquer uma dessas descrições, esse momento foi preparado para você. Mas antes de continuarmos, eu preciso te dizer algo que talvez seja a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. Você não está assistindo esse vídeo sozinho. Nesse exato momento, em casas, em quartos, em carros estacionados, em cozinhas de madrugada, há pessoas em todo o Brasil e além das fronteiras desse país, chegando até essa oração com os seus próprios pesos, as suas próprias batalhas, os seus próprios nomes que elas precisam colocar diante do céu. Pessoas que talvez também estejam se sentindo invisíveis, que também acordaram com aquele aperto, que também estão esperando por uma resposta que ainda não chegou. Essa é a corrente que estamos formando agora juntos, sem se conhecer pelo nome, mas unidos por algo que vai muito além de qualquer conexão humana. Unidos pela mesma fé, frágil mas real. Unidos pelo mesmo anjo da guarda que intercede por cada um de nós com o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma paciência infinita. E quando essa corrente ora unida a algo se move que nenhum de nós conseguiria mover sozinho. Hoje essa corrente inclui você. O que vai acontecer nos próximos minutos não é apenas uma oração. É um encontro real entre você, o seu anjo da guarda e o Deus que te criou com intenção e com amor antes de qualquer coisa existir. Nós vamos cobrir cada área da sua vida que está precisando de intervenção celestial. Cada dor que você trouxe tem um momento específico a que nenhuma vai ficar sem ser tocada. Saúde, família, finanças, relacionamentos, medos, e no final, e eu preciso que você guarde isso no final dessa oração, eu vou te contar como reconhecer o sinal que o seu anjo vai te enviar nas próximas 24 horas, porque ele vai enviar. Isso não é promessa humana, é a natureza de quem ele é e do que ele faz. Mas para reconhecer o sinal, você precisa estar presente em cada parte dessa oração. Precisa deixar cada palavra chegar onde ela precisa chegar. Precisa ficar, então fica comigo.
O que começa agora vai mudar alguma coisa não apenas nessa oração, mas em como você caminha a partir daqui. Seja muito bem-vindo, alma que foi escolhida pelo céu para estar aqui hoje. Não bem-vindo ao canal, não bem-vindo ao vídeo. Essas palavras são pequenas demais para o que esse momento representa. Você foi conduzido até aqui por uma presença que opera em dimensões que os olhos humanos não alcançam, e esse simples fato já transforma esse espaço em algo diferente de qualquer outro lugar onde você poderia estar agora. Esse espaço foi construído com uma única intenção: ser um lugar onde você pode chegar exatamente como está, não como você gostaria de estar, não como você apresenta para o mundo lá fora, mas como você realmente está, com tudo que está pesando, com tudo que está confuso, com tudo que você não sabe mais como carregar sozinho. Aqui não existe julgamento, não existe cobrança de fé perfeita. Não existe expectativa de que você chegue forte, organizado, com as palavras certas e o coração em ordem. Você pode chegar partido, você pode chegar com dúvida, você pode chegar com raiva, até com raiva de Deus, se for o caso. Porque o amor que opera nesse espaço é maior do que qualquer emoção que você possa trazer. Eu quero que você saiba algo sobre quem está aqui com você agora. Não estou falando apenas de mim, estou falando das pessoas, milhares delas, que nesse exato momento estão com os olhos nesse vídeo, com os corações abertos da mesma forma que o seu está. Pessoas que você nunca vai conhecer pelo nome, que moram em cidades que talvez você nunca tenha visitado, que carregam histórias completamente diferentes da sua, mas que chegaram até aqui com a mesma coisa que você trouxe. Uma necessidade que vai além do que qualquer solução humana consegue alcançar. Uma dor que resistiu ao tempo e que pede uma intervenção que não vem do esforço próprio. Uma esperança que está frágil, mas que ainda está lá, porque se não estivesse, você não estaria aqui. Essa esperança frágil que você ainda tem é o fio que conecta você a cada pessoa dessa corrente. É o fio que o seu anjo da guarda segurou com cuidado nos momentos em que você quase soltou. E é o fio que Deus usa para tecer algo que nenhum de nós consegue ver completamente, mas que está sendo tecido agora, nesse momento, com você. Não é um espectador dessa corrente. Você é parte dela. A sua presença aqui tem peso espiritual real. A sua fé, por menor que pareça hoje, soma a fé de cada pessoa que está orando junto com você agora. E essa soma é maior, não o que você produz, não o que você conquista, não a versão de você que aparece nas fotos, que responde com competência no trabalho, que mantém as aparências porque é mais fácil do que explicar o que está acontecendo por dentro. Você, o de verdade. O que fica quieto quando todos estão falando porque está com a cabeça em outro lugar. O que carrega culpa por coisas que já deveriam ter sido perdoadas há muito tempo. O que ainda guarda mágoas antigas porque nunca encontrou um lugar seguro o suficiente para depositá-las.
E é esse você que essa oração vai tocar hoje. Antes de avançarmos para a oração, eu preciso que você faça uma coisa. Olha ao redor por um segundo. Onde você está agora? No quarto? Na sala? Num canto quieto que você encontrou no meio de um dia que não parou? Num carro estacionado porque era o único lugar onde você podia ficar sozinho por alguns minutos? Seja onde for esse lugar, nesse momento, não porque tem uma arquitetura especial, não porque é uma igreja ou um espaço consagrado, mas porque você trouxe o seu coração até aqui. E onde um coração humano se abre para Deus, o céu se inclina para ouvir. Isso não é poesia, é a mecânica do amor divino funcionando exatamente como foi desenhada para funcionar. O seu anjo da guarda está nesse lugar agora, não como uma ideia bonita, não como um símbolo, mas como uma presença real, viva, designada especificamente para você, desde antes do seu nascimento, que entrou nesse cômodo com você, que está de pé ao seu lado enquanto você ouve essas palavras e que está se preparando para interceder por você com uma força que vai além de qualquer coisa que você já experimentou numa oração. Mas há algo que eu preciso te perguntar antes de começarmos. Quando foi a última vez que você realmente parou? Não apenas fisicamente, mas por dentro. Quando foi a última vez que você se permitiu não estar bem por alguns minutos, sem tentar consertar, sem tentar entender, sem tentar ser forte, e simplesmente ficou com o peso que está carregando, sem precisar escondê-lo de ninguém? Se você não consegue lembrar, então, esse momento é especialmente para você. Porque o que vai acontecer agora não vai pedir que você seja forte, não vai pedir que você tenha as respostas, não vai pedir que você entenda tudo, ou que confie perfeitamente, ou que ore com eloquência. Vai pedir apenas uma coisa: que você fique presente, que você deixe cada palavra desta oração chegar onde ela precisa chegar, sem filtrar, sem analisar, sem se perguntar se está funcionando. Como alguém que ficou muito tempo com sede e que finalmente chegou perto da água. Não é hora de analisar a composição da água, é hora de beber. Então bebe, deixa essa oração entrar. Deixa ela descer até os lugares que você não mostra para ninguém. Deixa ela tocar o que você guardou fundo demais para alcançar sozinho. O seu anjo da guarda já está lá nesses lugares. Ele foi antes de você. Ele preparou o caminho e agora ele está esperando que você chegue. Há pessoas nessa corrente que chegaram com situações que elas já não sabem mais como levar ao céu, que tentaram orar e sentiram que as palavras não saíam, que ficaram de joelhos em silêncio porque o silêncio era tudo que restava, que abriram a boca para pedir e não encontraram mais palavras porque a dor era grande demais para caber em qualquer frase. Se você está nesse lugar, se as palavras secaram, se a oração parece não ter forma hoje, saiba que o seu anjo da guarda é fluente no idioma do silêncio. Ele entende o que você não consegue dizer. Ele leva ao trono de Deus não apenas as suas palavras, mas o peso que está por baixo delas. A exaustão, a confusão, o amor que você sente por pessoas que estão sofrendo e que você não consegue ajudar. O medo do futuro que você não consegue controlar. A saudade do que era antes de tudo ficar tão pesado. Ele leva tudo isso, com cuidado, com precisão, com um amor que não... Então você não precisa ter as palavras certas hoje. Você só precisa estar aqui, e você está. Antes de qualquer palavra de oração, antes de invocarmos qualquer nome, antes de abrirmos qualquer pedido diante do céu, eu preciso te pedir uma coisa. Só uma, simples, que não vai custar nada, que não vai te expor, que não vai pedir que você seja diferente do que você é agora, mas que vai mudar completamente a forma como você coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Agora, não depois. Agora, sente o calor da tua própria mão sobre o peito. E agora por baixo dessa mão sente o movimento sutil, constante, incansável, o teu coração batendo. Fica assim por um momento. Esse coração que está sob a tua mão agora nunca parou. Em cada noite em que você achou que não ia aguentar mais, ele continuou.
Em cada manhã em que você acordou sem querer encarar o dia, ele bateu. Em cada momento em que a dor foi grande demais para ter nome, ele persistiu. Recusou parar. Recusou desistir de você. Sabe por quê? Porque o teu anjo da guarda nunca tirou a mão dele. Com uma presença que você não vê, mas que é mais real do que qualquer coisa que você consegue tocar, ele sustentou o que, por qualquer cálculo humano, já deveria ter parado. Ele ficou de joelhos diante de Deus, intercedendo pela tua vida, em cada momento em que você não tinha mais forças para interceder por si mesmo. Esse coração que você está sentindo agora é a prova mais concreta de que você é amado por algo. Mantenha a mão no coração enquanto eu te faço uma pergunta. Não precisa responder em voz alta. Não precisa formular uma resposta bonita. Só precisa ser honesto aqui, nesse espaço seguro, com a mão sobre o peito e ninguém olhando. O que está pesando aí dentro agora? Não a versão resumida que você dá quando alguém pergunta como você está e você diz, "Tô bem, obrigado", porque é mais fácil do que explicar. Não o relatório organizado de problemas que você apresentaria para um conselheiro, mas o que está pesando de verdade, o que fica acordado com você de madrugada, o que aparece no meio de um momento bom e estraga tudo, o que você carrega sem conseguir pousar em lugar nenhum. Pode ser uma saúde que está te preocupando a sua, ou de alguém que você ama mais do que a si mesmo. Pode ser uma relação que está aos pedaços, com pessoas que você não sabe mais como alcançar. Pode ser uma conta que você não sabe como vai pagar. Um emprego que não veio, uma dívida que está crescendo enquanto as opções estão diminuindo. Pode ser um medo que não tem nome, mas que está sempre presente, um alarme interno que nunca desliga. Pode ser uma solidão que nada ao redor consegue preencher, uma saudade de algo que você perdeu ou de algo que você nunca teve, mas sempre quis. Uma sensação de que as coisas boas são para outras pessoas e que de alguma forma você ficou de fora. Seja o que for, coloca agora, nessa mão, nesse coração, porque é exatamente isso que o teu anjo da guarda vai segurar junto com você nessa oração. Agora, com a mão ainda no coração, quero que você respire comigo. Inspira devagar, segura por um segundo e solta completamente, sem pressa, sem segurar nada. Mais uma vez. Inspira, segura e solta. Cada respiração que você acabou de dar foi uma oração. Cada vez que os teus pulmões se expandem, cada vez que o ar entra e sai com vida, isso é Deus dizendo que a tua história não terminou, que Ele ainda tem algo a escrever com você. Que o capítulo em que você está agora, por mais pesado que seja, você ainda está aqui, ainda está respirando, ainda está sentindo. E isso que parece tão simples, tão óbvio, é na verdade o maior milagre que existe. É a prova inabalável de que Deus ainda não disse a última palavra sobre a tua vida. Agora eu quero te contar o que vai acontecer nessa oração, porque quero que você saiba que vale cada minuto que você vai investir. Ao longo dos próximos minutos, nós vamos cobrir 7 áreas da vida, 7 dimensões de dor e de necessidade que aparecem na vida de pessoas reais, que resistem ao tempo e que pedem uma intervenção que vai além de qualquer esforço humano. Saúde e corpo, mente e emoções, família e relacionamentos, finanças e trabalho, traições e feridas de confiança, famílias que carregam o peso sozinhas. E por último, o mais profundo de todos, cada uma dessas áreas vai ser levada pelos arcanjos do Senhor diante do trono de Deus. São Miguel vai guerrear, São Rafael vai curar, São Gabriel vai anunciar, e o teu anjo da guarda vai estar presente em cada momento, intercedendo especificamente por você, com o teu nome, com a tua história, com a tua necessidade específica. Essa é a primeira promessa. A segunda promessa é esta:
No final dessa oração, e eu preciso que você guarde isso desde agora, eu vou te contar como reconhecer o sinal que o teu anjo da guarda vai te enviar nas próximas 24 horas. Não é metáfora, não é linguagem espiritual abstrata, é algo concreto e identificável que vai chegar na tua vida de uma forma que só você vai reconhecer, porque vai tocar exatamente no lugar certo, da forma certa, no momento certo. Mas para receber esse sinal e para saber como reconhecê-lo quando ele chegar, você precisa estar presente em cada parte dessa oração. Não pode pular, não pode diminuir o volume quando ficar intenso demais. Não pode fechar antes de chegar ao final, porque às vezes é exatamente quando fica mais intenso que a graça está mais perto. Fica comigo até o final. A tua parte é essa, ficar. O resto está nas mãos do teu anjo. Anjo da guarda, guardião fiel, essa alma que está aqui agora, com a mão sobre o coração, com a respiração mais tranquila do que quando chegou ela veio até aqui, com tudo que tem, que talvez não seja muito, que talvez seja mais dúvida do que certeza, mais cansaço do que força, mais perguntas do que respostas. Mas ela veio, e isso é suficiente. Recebe essa presença e prepara o caminho para o que está prestes a acontecer. Porque hoje, nessa oração, nesse momento, nessa corrente que se formou ao redor do mundo, com pessoas que não se conhecem, mas que compartilham a mesma fé frágil e real, algo vai mudar. Amém. Deixa eu te contar sobre eles. Não como personagens de um livro antigo, não como figuras decorativas de uma religião que você aprendeu na infância e guardou numa prateleira da memória junto com outras coisas que parecem distantes da vida real. Mas como eles realmente são, como eles realmente agem, como eles realmente te veem nesse exato momento. Porque talvez ninguém tenha te contado isso da forma que você merece ouvir. O teu anjo da guarda foi criado por Deus com um único propósito. Não para guardar o mundo inteiro, não para supervisionar multidões ou gerenciar categorias de pessoas, mas para cuidar de uma pessoa, uma só, com toda a atenção, com toda a inteligência, com todo o amor que um ser celestial é capaz de oferecer concentrado inteiramente em você. Pensa no peso disso por um momento. No instante em que Deus te pensou antes do teu nascimento, antes do teu nome, antes de qualquer escolha que você fez ou deixou de fazer, Ele olhou para a tua alma e disse: essa precisa de alguém dedicado completamente a ela, e criou um ser de luz, completo, com uma capacidade de amor que não conhece limite, com uma paciência que não se esgota, com uma fidelidade que não depende do teu desempenho, da tua consistência, da tua capacidade de ser grato ou de lembrar que Ele existe. Ele existe para você mesmo, quando você esquece que Ele existe. E ao lado do teu anjo da guarda nessa oração, especificamente, estão 3 dos seres mais poderosos que o céu enviou para caminhar ao lado da humanidade nas suas horas mais difíceis. São Miguel Arcanjo, o guerreiro, o príncipe das milícias celestes, o ser que foi designado por Deus para combater no nível espiritual o que os seres... Mas eu preciso que você entenda algo sobre São Miguel que talvez ninguém tenha te explicado direito. Ele não é apenas um guerreiro que derruba inimigos, ele é um guerreiro que luta por amor. Cada vez que ele empunha a espada de luz, cada vez que ele intervém numa situação, que ele abre um caminho, que ele corta uma corrente que estava prendendo alguém, ele faz isso porque se importa, porque aquela pessoa importa para Deus. Porque a batalha não é apenas espiritual, é pessoal. Ele conhece as batalhas que você está travando. Não apenas as que você consegue nomear, mas as que estão acontecendo em dimensões que você não enxerga. As estratégias que foram montadas contra a tua paz, contra a tua família, contra o teu futuro. As correntes que foram estabelecidas ao longo do tempo e que ficaram invisíveis justamente porque eram antigas demais para serem percebidas. São Miguel as vê todas e ele já está em posição. São Rafael Arcanjo.
o médico, o consolador, o ser que Deus enviou especificamente para tocar o que dói não apenas no corpo, mas em cada camada do ser humano que pode ser ferida. São Rafael conhece um tipo de cura que vai além do que qualquer medicina consegue alcançar. Não porque a medicina seja inferior, mas porque há feridas que não aparecem em nenhum exame, que não têm nome em nenhum diagnóstico, que existem nas memórias, nas crenças que foram formadas por dores antigas, nos padrões que o coração aprendeu para se proteger e que acabaram se tornando prisões. Ele toca essas feridas com uma precisão que assombra, com uma ternura que desarma, com uma paciência que não se cansa de voltar ao mesmo lugar, quantas vezes for necessário, até que a cura seja completa. E ele está aqui agora com as mãos de luz estendidas, pronto para tocar cada área da tua vida que está pedindo restauração. São Gabriel Arcanjo, o mensageiro, o portador das boas novas que o céu guarda para os que não desistem de confiar. O ser que foi enviado por Deus para anunciar o impossível, para chegar onde não havia esperança e dizer: o Senhor tem algo guardado aqui que você ainda não consegue ver. São Gabriel conhece as portas fechadas da tua vida, conhece os sonhos que você parou de mencionar porque se cansou de se decepcionar. Conhece as situações que parecem sem saída, não porque Deus não está vendo, mas porque a saída ainda está sendo preparada com o cuidado que a tua história merece. E ele veio hoje para anunciar sobre a tua vida o que o céu já decidiu antes mesmo dessa oração começar. Que o que parecia impossível tem um caminho, que o que estava fechado vai abrir, que o que foi plantado com lágrimas vai ser colhido com alegria. Agora, eu preciso te dizer algo sobre esses 3 arcanjos e sobre o teu anjo da guarda, que é talvez a coisa mais importante desta sessão inteira. Eu sei que talvez você carregue uma culpa de ter se afastado, de ter passado semanas, meses, talvez anos, sem se lembrar deles, de ter tomado decisões que você sabe que não foram as melhores, de ter chegado num ponto da sua vida que você não planejou e não queria. São Miguel não está decepcionado porque você não orou toda manhã. São Rafael não está retendo a cura porque você não foi à missa na semana passada. São Gabriel não está guardando as boas novas para quando você merecer mais. E o teu anjo da guarda não está com raiva porque você ficou tempo demais sem chamá-lo pelo nome. O que eles estão, o que o teu anjo está, é aliviado. Aliviado de que você está aqui, aliviado de que a porta se abriu, aliviado de que no meio de tudo que tenta fechar o coração, ainda havia espaço suficiente para você chegar até esse momento. Como um pai que viu o filho partir e que ficou esperando não com ressentimento, não com impaciência, não com uma lista de explicações que ele quer ouvir, mas com os braços abertos e os olhos cheios de uma alegria que a ausência não conseguiu apagar. Você voltou. Isso é tudo que importa. E agora eu preciso te contar sobre as 3 missões que esses arcanjos cumprem e que o teu anjo da guarda cumpre na tua vida. Porque quando você entender o que eles fazem por você, a tua oração nunca mais vai ser a mesma. A primeira missão é proteger, e isso vai muito além do corpo físico. É proteger a tua fé nos momentos em que ela está tão frágil que um sopro poderia apagá-la. É proteger a tua esperança quando tudo ao redor conspira para convencer,
lá de que não vale a pena continuar acendida. É proteger os teus sonhos dos ataques invisíveis que tentam transformá-los em vergonha antes que eles tenham chance de florescer. A segunda missão é interceder, e isso significa que eles levam os teus pedidos diante de Deus de uma forma que ultrapassa as tuas limitações humanas. Quando você ora com dúvida, eles apresentam com certeza. Quando você ora com palavras quebradas, eles traduzem para o idioma do céu o peso real do que você está sentindo. Quando você não consegue mais orar, quando o silêncio é tudo que resta, eles ficam de joelhos no teu lugar. A terceira missão, e essa é a que mais me toca, não condicionalmente, não enquanto você merecer, não enquanto você estiver fazendo tudo certo, mas permanentemente em cada estação da tua vida, nos teus melhores dias e nos teus piores. Quando você está cheio de fé e quando está cheio de dúvida, quando você está em paz e quando está destruído por dentro, eles permanecem. Não há nada que você possa fazer para fazer o teu anjo ir embora. Não existe distância grande o suficiente. Não existe erro grave o suficiente. Não existe silêncio longo o suficiente para fazer eles desistirem da missão que Deus lhes deu. Cuidar de você, sempre, completamente, sem condições. Então agora, com essa imagem no coração, com a mão ainda sobre o peito, com a certeza, mesmo que frágil, de que há seres de luz que te conhecem pelo nome, que nunca desistiram de você, que estão aqui nesse cômodo agora, com os braços abertos, vamos falar com eles, não de forma protocolar. Não recitando palavras que você decorou, mas que não, porque é exatamente isso que eles são. E é exatamente isso que você vai sentir agora. Santos arcanjos do Senhor, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, e tu, anjo da guarda fiel que nunca abandonaste essa alma, nós te chamamos agora, não com palavras perfeitas, não com uma fé sem falhas, mas com tudo que temos nesse momento que é real, que é honesto e que é suficiente para o céu ouvir. Recebe cada intenção que foi trazida até aqui. Recebe cada nome que chegou junto. Recebe cada silêncio que não encontrou palavras. E apresenta tudo isso diante do trono do Altíssimo com a força da tua intercessão, que vai infinitamente além do que qualquer oração humana consegue alcançar sozinha. Saúde e corpo. São Rafael Arcanjo, médico divino e consolador dos que sofrem. Tem alguém assistindo? Tem quem recebeu um diagnóstico que chegou como uma sentença e que mudou a forma como enxerga cada manhã. Tem quem está há meses, talvez anos, convivendo com uma dor que os exames não conseguem explicar completamente, que os médicos ainda estão tentando entender, que o corpo carrega em silêncio enquanto a vida precisa continuar acontecendo do lado de fora. Tem quem não está doente de uma forma que possa ser nomeada, mas que está exausto de um jeito que o descanso não resolve. Um cansaço que vai para a cama junto, que acorda antes do alarme, que ocupa o espaço onde deveria haver disposição e que foi se instalando tão devagar que a pessoa nem percebeu quando parou de se sentir bem de verdade. Tem quem está orando pela saúde de alguém que ama um filho, um pai, uma mãe, um companheiro e que carrega a impotência específica de ver alguém sofrer sem conseguir fazer o suficiente. Que fica acordado de madrugada calculando cenários, pesquisando tratamentos, tentando controlar o que está completamente fora do seu controle. São Rafael, tu que conheces cada célula de cada corpo representado nessa oração, estende agora tuas mãos de luz sobre cada enfermidade, cada dor, cada fragilidade que foi trazida até aqui.
Que tua presença chegue onde nenhum remédio ainda chegou. Que os tratamentos que estão sendo feitos sejam potencializados pela tua intercessão. Que o que a medicina pode fazer seja realizado com excelência. E que onde a medicina ainda não chegou, a graça celestial complete a obra. Ilumina as mentes dos médicos, guia as mãos dos profissionais de saúde e que cada decisão clínica seja tomada com a sabedoria que desce do alto. São Miguel, coloca a tua espada entre cada corpo enfermo representado nessa oração e toda a força espiritual que se alimenta da doença e do sofrimento. Que nenhuma influência que intensifica a dor encontre terreno fértil. Que o ambiente espiritual ao redor de cada pessoa enferma seja limpo e protegido. São Gabriel, anuncia sobre cada corpo que está lutando que a última palavra sobre essa saúde não foi dita ainda. Que Deus que criou esse corpo conhece cada detalhe do que está acontecendo nele e que está agindo, mesmo quando os resultados ainda não mostram. Que quem está sofrendo fisicamente receba hoje um alívio que não consegue explicar completamente. Que quem está cuidando de alguém doente receba força renovada para continuar. E que a cura, seja ela progressiva ou repentina, venha acompanhada de uma paz que o próprio processo não seria capaz de gerar. Mente e emoções. São Rafael Arcanjo, médico das dimensões mais profundas. Tem alguém nessa corrente que acorda já com o coração acelerado antes mesmo de qualquer motivo concreto aparecer. Tem quem vive em estado de alerta constante, esperando sempre que algo ruim aconteça, incapaz de descansar de verdade, mesmo quando as circunstâncias permitiriam. Que tenta relaxar e tem quem tenta funcionar normalmente por fora, vai ao trabalho, responde mensagens, cumpre obrigações, enquanto por dentro um caos silencioso consome as forças dia após dia. Que sorri nas fotos, mas que está operando no limite de uma reserva que ninguém ao redor sabe que está quase vazia. Tem quem enfrenta uma tristeza que pintou o mundo de cinza e que retirou o sabor de coisas que antes traziam alegria. Que não consegue explicar por que está assim, porque não aconteceu nada de específico, e que carrega culpa por não estar bem quando na aparência de fora não falta nada. Tem quem luta contra pensamentos que chegam sem ser convidados e que causam horror e confusão e que depois carrega vergonha por ter tido esses pensamentos, sem saber que a vergonha é exatamente o que essa batalha quer provocar. São Rafael, tu que ages nas dimensões mais profundas e mais invisíveis do ser humano, estende tua mão restauradora sobre cada mente e cada coração que está sendo consumido por dentro. Não há desequilíbrio interior que esteja além do alcance da tua intercessão. Não há tempestade emocional que o poder do Altíssimo não possa aquietar. Não há mente tão agitada que a graça celestial não possa trazer ao repouso. Toca especialmente os que estão em tratamento para transtornos emocionais, que os medicamentos façam efeito completo, que os profissionais que os acompanham sejam guiados com sabedoria, que o processo de cura seja conduzido com paciência e com a certeza de que buscar ajuda foi a decisão certa. São Miguel,
Coloca a tua espada entre cada mente representada nessa oração e toda a força espiritual que trabalha para intensificar a ansiedade, para amplificar os medos, para transformar pensamentos negativos em espirais que aprisionam. Que tua autoridade derrube cada estrutura que está contribuindo para o desequilíbrio emocional. São Gabriel anuncia sobre cada mente agitada e cada coração ansioso que o equilíbrio é possível, que acordar sem aquele peso imediato no peito é possível, que viver sem o alarme constante do medo é possível, que a mente pode encontrar repouso verdadeiro e que esse repouso está sendo preparado agora, nessa oração, por mãos que alcançam onde nenhum esforço humano, não o silêncio bom, o silêncio de paz e descanso depois de um dia bem vivido, mas o silêncio que se instala quando as palavras foram ditas longe demais e ninguém sabe mais como voltar ao que havia antes. O silêncio entre pessoas que se amam, mas que descobriram que o amor sozinho não resolve tudo que o amor precisa de entendimento, de paciência, de disposição para continuar tentando quando seria. Tem famílias partidas por mágoas que foram acumulando devagar sem que ninguém percebesse o momento exato em que a distância ficou grande demais. Tem filhos que se afastaram e que não voltam mais. Tem pais que não sabem mais como alcançar os filhos que cresceram para dentro de mundos que não entendem. Tem casamentos que estão existindo pagando contas juntos, dividindo. Tem quem está tentando reconstruir uma relação que foi destruída pela traição, não sabendo se está fazendo a coisa certa, tentando perdoar, mas descobrindo que o perdão não é um momento, mas um processo que precisa ser renovado repetidamente, amando, mas não conseguindo mais confiar completamente. São Miguel, entra agora nos lares que estão em guerra e traz a tua espada não para ferir, mas para cortar o que está alimentando a divisão. Corta o orgulho que impede que a primeira palavra de reconciliação seja dita. Corta o ressentimento que foi crescendo nas sombras. Corta cada influência espiritual que se alimenta da discórdia familiar e que trabalha para garantir que o que foi partido nunca seja restaurado. São Rafael toca as feridas que a família deixou, as que vieram de quem deveria ter protegido e que machucou, as que vieram de quem deveria ter ficado e que foi embora, as que vieram das expectativas que não foram cumpridas e que viraram mágoa, e da mágoa que virou distância, e da distância que virou um vazio que ninguém sabe mais como preencher. Cura também os que estão tentando reconstruir, sustenta os processos frágeis de reconciliação, que a graça mantenha o que o esforço humano já não consegue sustentar sozinho. São Gabriel anuncia sobre cada família representada nessa oração que a história não terminou na divisão, que existem palavras certas sendo preparadas para serem ditas no momento certo. Que o amor que parece morto às vezes apenas está enterrado e que o céu sabe exatamente finanças e trabalho. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das provisões que o céu guarda. Tem pessoas nessa corrente que abrem o aplicativo do banco e fecham sem conseguir olhar para o número que está lá. Tem quem tem medo de atender o telefone porque pode ser mais uma cobrança. Que trabalha honestamente, dedicadamente, sem parar, e que ainda assim o dinheiro nunca é suficiente para fechar o mês com dignidade. Que vê as reservas diminuindo e não sabe de onde vai vir. Tem quem perdeu o emprego e que está há semanas, meses, enviando currículos sem receber uma resposta positiva. Que participou de processos seletivos que pareciam tão promissores e que não resultaram em oferta, e que cada rejeição foi sendo somada às outras, construindo uma narrativa de que talvez não seja capaz o suficiente, não seja bom o suficiente, não seja suficiente.
Tem quem tem um negócio que está agonizando, que investiu tempo, dinheiro, energia, que acreditou, que trabalhou, que não desistiu e que está vendo o que construiu diminuir sem saber o que mais pode ser feito. Que tem vergonha de admitir que está difícil porque esperava que tivesse dado certo. Tem quem está carregando dívidas que crescem enquanto as opções diminuem, que calcula e recalcula e não encontra saída nos números, que dormiu e acordou com a mesma preocupação por noites demais para contar. São Gabriel, tu que anunciaste provisões onde não havia nada volta teus olhos para cada situação financeira desesperadora representada nessa oração. Anuncia sobre essas vidas que o Senhor que sustentou Israel no deserto está atento à necessidade de cada família que clama a Ele com fé, que a provisão que parece impossível de chegar está sendo preparada, que a oportunidade que ainda não apareceu está sendo alinhada nos bastidores do espiritual. São Miguel, coloca a tua espada entre cada pessoa desempregada representada nessa oração e todo espírito que tenta usar esse período de vulnerabilidade para instalar desânimo permanente. Que tua autoridade derrube cada barreira espiritual que está impedindo as oportunidades de se manifestarem. Que cada porta que estava trancada seja aberta. Que o que estava sendo atrasado seja acelerado pela intercessão dos arcanjos. São Rafael toca a identidade que foi abalada pela perda financeira e pelo desemprego. Há pessoas cuja autoestima estava atrelada ao cargo, ao salário, à capacidade de prover e quando esse papel foi retirado, sentiram que uma parte importante de si mesmas havia desaparecido junto. Restaura a identidade dessas pessoas sobre bases que não dependem de um número numa conta para permanecer sólidas. Se essa oração está tocando o teu coração até aqui, se tu te reconheceste em algum desses momentos, eu te convido a fazer uma coisa agora. Nos comentários abaixo, escreve uma única palavra que representa o que você trouxe para essa oração hoje. Cura se você veio com uma questão de saúde. Paz se você veio com uma mente que não para. Restauração se você veio com uma família ou não porque é uma interação de rede social, mas porque essa palavra é a tua declaração de fé diante dessa comunidade de pessoas que está orando junto com você agora. É o teu amém escrito, é a tua voz nessa corrente. Escreve e vamos continuar. Traições e feridas de confiança. São Miguel Arcanjo, tu que enxergas o que está escondido nas intenções de cada coração, tem pessoas nessa corrente não por um inimigo declarado, não por alguém que sempre demonstrou hostilidade, mas por quem estava perto, por quem conhecia os segredos, por quem sorria no rosto enquanto trabalhava contra pelas costas, por quem comia na mesma mesa e usava o que sabia para destruir. Há uma dor particular em ser traído por quem amamos, uma dor que mistura a mágoa da perda com a confusão de ter se enganado tão completamente sobre alguém. Uma dor que levanta perguntas sobre a própria capacidade de julgar pessoas, que instala uma desconfiança que contamina os relacionamentos seguintes, que faz o coração se fechar por medo de ser enganado de novo, mesmo com pessoas que não merecem carregar a suspeita que foi plantada por quem traiu. Tem reputações que foram manchadas por mentiras, espalhadas por quem deveria proteger. Tem oportunidades que foram sabotadas por quem fingia torcer pelo bem.
tem segredos que foram entregues nas mãos erradas por quem jurou guardar. São Miguel, que tua espada desfaça cada obra tramada nas trevas contra as pessoas representadas nessa oração. Que cada estratégia de destruição elaborada por falsos amigos seja completamente neutra. Protege contra as traições que ainda estão sendo planejadas, os falsos amigos que ainda não se revelaram, os traidores que ainda estão próximos e que ainda não mostraram a verdadeira face. Que os lobos sejam identificados antes que causem mais dano. Que o discernimento seja aguçado. Que a proteção seja escudo que impede que a maldade encontre alvo. São Rafael, toca as feridas específicas que a traição deixou. Cura a ingenuidade ferida que se transformou em cinismo. Cura o coração que se fechou por medo, não para que ele fique aberto a quem não merece, mas para que ele não precise pagar o preço de uma prisão que foi construída por culpa de quem traiu. São Gabriel, anuncia que existem amizades verdadeiras sendo preparadas, que o vazio deixado pelos falsos amigos não precisa ser preenchido com isolamento, que existem pessoas de caráter genuíno sendo alinhadas pelo céu para entrar na vida de quem foi ferido pela traição, pessoas que vão merecer o amor que foi desperdiçado em quem não soube valorizá-lo. Famílias que carregam o peso sozinhas. São Rafael e São Miguel arcanjos. Tem mães nessa corrente que acordam todos os dias sabendo que a responsabilidade que deveria ser dividida recai completamente sobre os seus ombros. Que trabalham, que cuidam, que educam, que protegem, que proveem, que consolam, que disciplinam, que animam tudo ao mesmo tempo e que muitas vezes não tem ninguém que faça o mesmo por elas. Tem quem foi abandonada no meio da gravidez. Tem quem viu o relacionamento acabar quando os filhos ainda eram pequenos e que precisou aprender a ser o pai e a mãe ao mesmo tempo, sem manual, sem apoio, sem folga. Tem quem perdeu o companheiro para a morte e que teve que aprender que a vida continua mesmo quando a dor diz que não deveria. Tem quem nunca teve ao lado alguém que realmente ficasse. Há um cansaço específico em ser responsável por tudo o tempo todo, sem poder descansar completamente, porque mesmo quando o corpo para a mente continua funcionando, planejando, preocupando, calculando o que falta e o que está por vir. Um cansaço que não aparece em nenhum exame, mas que é real, que pesa, que às vezes faz a pessoa se sentar no banheiro depois. São Rafael, toca esse cansaço com tua presença restauradora, que as forças sejam renovadas de uma maneira que não vem do esforço próprio. Cura as feridas que o abandono deixou, a mágoa de ter ficado com toda a responsabilidade, enquanto quem deveria ter ficado foi embora. Que essa mágoa não se transforme em amargura que os filhos absorvem sem perceber. São Miguel, coloca a tua espada de proteção ao redor de cada família, liderada por uma mãe solo, representada nessa oração. Protege a saúde dessas mulheres que estão ignorando os sinais que o corpo está dando, porque não podem parar, porque não há ninguém para assumir enquanto elas descansam. Que os sinais de alerta sejam ouvidos antes que se tornem emergências. Que os anjos guardiões caminhem ao lado de cada filho dessas mães quando elas não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Que nenhuma criança criada por uma mãe que confia no Senhor cresça sem referência de amor, porque o Pai Celestial preenche cada vazio com uma presença que vai além do que qualquer presença humana conseguiria oferecer.
São Gabriel anuncia sobre cada mãe solo que o Senhor viu cada noite de preocupação, cada sacrifício feito em silêncio, cada sonho adiado pelos filhos, cada lágrima derramada depois que as crianças dormiram, nada passou despercebido. E a recompensa por tanta fidelidade está sendo preparada com o cuidado que cada uma dessas histórias merece. Solidão e esperança quase apagada. Esse último momento e eu preciso falar com cuidado, com muita calma, porque estou falando para quem está no lugar mais difícil de todos. Tem alguém assistindo esse vídeo agora que não veio aqui por devoção, que não veio porque tem uma vida de oração consistente ou porque a fé está sólida, que veio porque estava procurando alguma coisa sem conseguir nomear o quê? Um alívio, uma resposta, uma prova de que ainda há algo além desse peso que está carregando. Tem quem está tão cansado de continuar que a ideia de ter que acordar amanhã e fazer tudo de novo parece grande demais para ser suportada. Tem quem sorriu por tanto tempo sem sentir que esqueceu como é quando o sorriso é real. Tem quem está tão acostumado a estar bem por fora que não sabe mais o que está acontecendo por dentro. Tem quem se sente invisível, que passa o dia inteiro cercado de pessoas e chega em casa sentindo que ninguém realmente o viu, que tem relacionamentos, tem família, tem uma vida que de fora parece completa, mas que por dentro carrega uma solidão que vai fundo demais para ser alcançada por qualquer companhia humana. E tem quem chegou aqui no limite, com a esperança não completamente apagada, porque se estivesse apagada, você não estaria aqui, mas tão fraca que parece que qualquer vento pode matar a chama. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, e tu, anjo da guarda, que nunca tirou os olhos dessa alma. Vai até ela agora, não amanhã, agora. Nesse exato momento em que ela está ouvindo essas palavras com o coração apertado, ou os olhos marejados, ou a respiração mais curta do que deveria estar. Faz ela sentir que não está sozinha, não precisa de grandes sinais, não precisa de milagres espetaculares nesse momento, só precisa sentir uma presença, uma mão invisível mas real pousando sobre o seu ombro. Uma certeza suave que desce de um lugar que não é a cabeça que diz sem palavras: eu estou aqui, eu te vi, eu sempre te vi. Senhor Deus, por meio da intercessão dos teus arcanjos e do anjo da guarda dessa pessoa, chega agora onde nada mais conseguiu chegar, nos lugares que ela fechou porque foi machucada demais, nos cantos escuros que ela não mostra para ninguém, na parte dela que desistiu de pedir porque achou que não merecia receber. Chega lá, com toda a tua ternura, com todo o teu poder, com toda a tua paciência que não tem fim, e diz de um jeito que ela não possa duvidar: eu te vi, eu sempre te vi, e eu nunca me afastei. Se foi você que eu descrevi nesse último momento, eu preciso que você saiba uma coisa antes de continuar. O fato de você estar aqui agora não é pequeno, é enorme. Em tudo que poderia estar te impedindo de estar aqui, a dúvida, o cansaço, a sensação de que isso não vai funcionar para... Isso é coragem. Isso é fé, a mais honesta e a mais bonita que existe, não a fé dos que nunca duvidaram, mas a fé dos que duvidaram, que estão exaustos, que não têm certeza de nada e que ficaram mesmo assim. Você é mais corajoso do que pensa, e o teu anjo da guarda sabe disso. Ele viu cada passo que te trouxe até aqui, e ele está aqui agora, nesse momento, nesse cômodo, com mais alegria do que você consegue imaginar, porque você voltou. E isso é tudo que importa. Agora algo vai... Não quando a situação melhorar, não quando você se sentir mais forte, não quando as circunstâncias finalmente se alinharem do jeito que você está esperando há tanto tempo. Agora, nesse exato momento,
enquanto a mão ainda está sobre o coração, enquanto as palavras dessa oração ainda estão reverberando em cada parte de você que foi tocada nos últimos minutos. Algo está se movendo. Nos bastidores do espiritual, nos lugares que os olhos não alcançam, nas dimensões onde os arcanjos trabalham, algo que foi pedido com fé está sendo colocado em movimento agora. E o que acontece nessa parte da oração vai selar o que foi iniciado. Mas antes de declararmos, antes de levantarmos a voz da fé sobre cada situação que foi trazida até aqui, eu preciso te dizer algo. Até agora, nós pedimos, nós trouxemos as dores com humildade, nós nomeamos as batalhas, nós apresentamos os feridos, os cansados, os que estão no limite, e isso foi necessário, foi certo, foi bonito, mas há um momento na oração em que o tom precisa mudar. Em que a fé deixa de operar apenas no modo súplica e começa a operar no modo declaração, em que você para de pedir como quem não sabe se vai receber e começa a agradecer como quem já sabe que o céu ouviu, como quem já sabe que os arcanjos já se moveram, como quem já sabe, com a certeza que não vem da cabeça, mas do lugar mais fundo do coração, que o que foi pedido com fé genuína não volta vazio. Isso não é fingir que tudo está bem. As circunstâncias podem ainda ser as mesmas do lado de fora. A conta ainda existe, a dor ainda está lá, a situação ainda precisa se resolver. Mas você escolhe com a vontade, mesmo quando o sentimento ainda não acompanhou, acreditar que Deus já ouviu, que os arcanjos já intercederam, que o que foi pedido já foi posto em movimento no plano espiritual. Isso é fé, a mais real que existe. Não a fé dos que nunca duvidaram, mas a fé dos que duvidaram, que estão com medo, que não têm certeza de nada e que escolhem acreditar mesmo assim. Essa é a fé que move o que parece imóvel, e é essa que você tem hoje. Então eu te convido a repetir essas palavras comigo. Não precisa ser em voz alta se não quiser. Pode ser no silêncio do seu coração. Mas diz com convicção, mesmo que trêmida, mesmo que com lágrimas, mesmo que com dúvida ainda misturada no meio. Diz comigo, eu não estou mais pedindo como quem não sabe se vai receber. Eu estou declarando, porque eu sei quem é o meu Deus, e eu sei quem está ao meu lado. São Miguel, eu declaro que toda corrente que foi estabelecida contra a minha vida não tem mais autoridade sobre mim. A tua espada de luz cortou o que estava me prendendo, e o que foi cortado não volta mais. São Rafael, eu declaro que a cura está em movimento na minha vida, no meu corpo, na minha mente, na minha alma, nas feridas que eu mostro e nas que eu escondo, nas que têm nome e nas que ainda não encontraram palavra. A tua mão de luz está sobre cada uma delas agora, e o que tu tocas é restaurado. São Gabriel, eu declaro que as boas novas que o céu guarda para mim estão a caminho. As portas que estavam fechadas estão sendo abertas. As respostas que pareciam não vir estavam sendo preparadas. O que parecia impossível tem um caminho, e esse caminho está sendo revelado no tempo perfeito de Deus. E ao meu anjo da guarda que ficou quando eu te vejo. Eu reconheço tua presença na minha vida, e eu escolho caminhar contigo conscientemente de agora em diante. Agora, e essa é a parte que vai ser diferente de tudo que você já viveu numa oração em vídeo, eu vou te pedir que faça algo que pode parecer estranho num primeiro momento. Eu vou te pedir que pare. Não definitivamente, não por muito tempo, mas por um momento real.
Um momento de silêncio verdadeiro, não como pausa entre conteúdos, não como transição entre partes, mas como espaço sagrado. O lugar onde a voz de Deus fala mais alto do que qualquer palavra humana. Porque nós vivemos num mundo que tem medo do silêncio, que preenche cada segundo com barulho, com estímulo, com informação. E nesse barulho constante, a voz mais importante, a voz do teu anjo, a voz de Deus, a voz da tua própria alma mais profunda, fica abafada. Então agora eu vou criar esse espaço para você. Fecha os olhos, mantém a mão no coração. E por 25 segundos, só 25 segundos, não pede nada, não analisa nada, não verifica se está fazendo certo, não se preocupa com o que vem depois, só fica presente nesse momento, nesse corpo, nesse coração que está batendo sob a tua mão, e deixa o teu anjo da guarda e os arcanjos que estiveram presentes nessa oração inteira fazer o que eles sempre quiseram fazer, mas que raramente encontram espaço para fazer. Falar com o que está fundo demais para ser alcançado por palavras. Fecha os olhos agora. Abre os olhos. Respira. Seja lá o que você sentiu ou não sentiu nesse silêncio, eu preciso te dizer algo com toda a certeza que tenho. Você foi ouvido. Não porque você fez tudo perfeitamente, não porque as suas palavras foram eloquentes ou a sua fé foi inabalável, não porque você mereceu mais do que qualquer outra pessoa, mas porque você estava aqui, porque você se dispôs, porque você abriu mesmo que um pouquinho a porta do seu coração. E quando a porta se abre, mesmo que um pouquinho, a luz entra. Não a luz que você controla, não a luz que você entende completamente, mas a luz que não pede permissão para curar, que apenas cura, no seu tempo, do seu jeito, nos lugares que ela mesma sabe que precisam ser tocados. E agora, com tudo que foi orado, com tudo que foi declarado, com tudo que foi entregue, há uma última coisa a ser feita nesse momento de cautral: falar diretamente com o que estava te prendendo. Com a força que os arcanjos te emprestam nesse momento, com a autoridade que vem não da tua perfeição, mas da graça de Deus sobre a tua vida, com a voz de quem sabe mesmo que ainda esteja aprendendo a acreditar que não está sozinho nessa batalha, toda voz que disse que eu não era suficiente não tem mais autoridade sobre mim. Toda corrente de ansiedade que tentou me prender está cortada agora. Todo espírito de desânimo que tentou convencer que as coisas boas são para outras pessoas, sai, agora, em nome do Deus que me criou com amor e com intenção. E sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu lar, eu declaro que a presença dos arcanjos do Senhor é um escudo que nada consegue atravessar. Que o que foi pedido com fé nessa oração está nas mãos certas. Que o que foi plantado aqui hoje vai crescer. Que o que parecia impossível tem um caminho. E que exatamente como estou, sou amado por um Deus que não comete enganos e que nunca, em nenhum momento, me esqueceu. Algo mudou. Talvez você já sinta, talvez ainda não. Talvez a mudança seja tão interna, tão silenciosa, tão nos lugares que não tem nome, que vai demorar alguns dias para você perceber o que foi diferente a partir daqui. Mas algo mudou. A semente foi plantada. O anjo está em posição. Os arcanjos intercederam. E Deus, que viu cada segundo dessa oração, que ouviu cada palavra que foi dita e cada silêncio que não encontrou palavra, está agindo. Nem sempre de um jeito que você vai conseguir ver imediatamente. Às vezes de formas que só vão fazer sentido quando você olhar para trás daqui a alguns meses e perceber o caminho que foi percorrido. Mas está agindo. Confia nisso. Não porque é fácil confiar, mas porque você escolhe confiar.
E essa escolha, feita com a fé que você tem disponível hoje, é suficiente para o céu trabalhar. Chegamos ao momento mais especial dessa oração. Não o mais intenso, esse já passou, e você o atravessou. Não o mais poderoso, esse você viveu quando declarou sobre a sua vida com a voz de quem finalmente acredita que tem o direito de declarar. Mas o mais especial, porque agora é o momento em que tudo que foi pedido, tudo que foi declarado, tudo que foi entregue vai ser selado, como uma carta que recebe o envelope, como uma aliança que recebe o anel, como uma oração que recebe o amém final, não apenas como palavra religiosa, mas como declaração viva de que você acredita no que foi dito, que você recebe o que foi pedido, que você confia no que foi prometido. E esse amém, esse selo, vai ser colocado agora. Lembra da mão que você colocou sobre o coração lá no início dessa oração? Se ela ainda está lá, mantém. Se foi embora durante algum momento mais intenso, coloca de volta agora. Porque esse gesto que começou como um convite vai terminar como um selo. Vai terminar como o sinal visível de uma promessa invisível que foi feita nessa oração entre você, o seu anjo da guarda, os arcanjos do Senhor e o Deus que te criou com amor e com intenção antes de qualquer coisa existir. Sente o calor da mão sobre o peito. Sente o batimento. Esse coração que você está sentindo agora não é o mesmo coração do início dessa oração. Algo passou por ele, algo foi tocado, algo foi movido em direções que talvez você ainda não consiga nomear completamente, mas que são reais, que são permanentes, que vão continuar se desdobrando nos dias que virão, muito além desse momento. Esse coração foi ouvido, foi cuidado, foi intercedido, e agora vai ser selado. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes e defensor dos filhos de Deus, consagra agora cada vida que se uniu a essa corrente de fé. Coloca a tua espada flamejante como selo permanente sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar que foi entregue sob a tua proteção ao longo dessa oração. Que esse selo permaneça firme nos dias que virão. Que quando as batalhas retornarem, porque elas retornam, porque é da natureza da vida que elas retornem, cada pessoa que orou aqui se lembre de que está marcada pela tua proteção. Que quando o desânimo tentar chegar, quando o medo tentar se reinstalar, quando as circunstâncias é mais alto do que a fé, a memória desse momento de oração seja uma âncora que impede que o coração seja arrastado. Defende cada vida dessa corrente contra as estratégias que virão nos dias seguintes. Porque os avanços da fé são respondidos. E quem orou hoje, com esse nível de abertura e de entrega, vai precisar de uma proteção reforçada nos próximos dias. Que os anjos estejam posicionados. Que nenhuma tentativa de roubar o fruto dessa oração seja bem-sucedida. Que o que foi conquistado aqui permaneça conquistado. São Rafael Arcanjo, médico divino e consolador dos aflitos, derrama sobre cada vida que participou dessa oração uma unção final de cura e de restauração. Que as feridas que foram tocadas durante esse tempo continuem sendo curadas nos dias seguintes, sem que a pessoa precise fazer mais nada além de confiar. Que os processos de libertação que foram iniciados ganhem força própria, sustentada pela graça. Que as reconciliações que foram plantadas floresçam no tempo certo. Que as curas físicas que foram pedidas se manifestem de maneira progressiva e surpreendente. Sustenta especialmente os que saem dessa oração ainda no meio de situações que não se resolveram. Os que estão ao lado de alguém que ainda está doente. Os que ainda estão sem emprego. Os que ainda estão no processo doloroso de reconstrução de um relacionamento. Os que ainda estão esperando por uma resposta que não chegou. Que a fé dessas pessoas seja sustentada pelo céu até que o testemunho chegue. Que elas não desistam na véspera da resposta. Porque a véspera é exatamente onde o desânimo age com mais força. E é exatamente onde a tua intercessão precisa ser mais presente. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas que o céu guarda para os que não desistem, sela essa oração com a tua mensagem de esperança, que não falha e não envergonha. Anuncia sobre cada vida representada aqui que o Senhor viu tudo, que cada sacrifício foi registrado, que cada noite de angústia foi acompanhada,
que cada lágrima foi guardada com cuidado, que cada oração que pareceu subir sem resposta foi recebida e está sendo respondida no tempo perfeito do Altíssimo. Que cada pessoa que participou dessa oração saia com uma fé mais sólida, uma esperança mais firme e uma paz mais profunda do que a que trouxe ao chegar. Senhor Deus, Criador de tudo que existe e de tudo que ainda vai existir, por meio da intercessão dos teus arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, e por meio do anjo da guarda de cada pessoa que se uniu a essa corrente, eu te peço que o que foi orado aqui hoje não seja esquecido. Que cada palavra que saiu de cada coração seja recebida com misericórdia. Que cada dor que foi nomeada seja acolhida com cuidado. Que cada declaração que foi feita com fé, mesmo que trêmula, mesmo que misturada com dúvida, seja honrada pela tua fidelidade, que é sempre maior do que a nossa inconstância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração está selada. O que foi pedido, foi ouvido. O que foi declarado, foi registrado. O que foi entregue está nas mãos certas, e as mãos certas não soltam. Agora, e essa é a promessa que eu fiz lá no início, lembra? A segunda promessa. A que era para depois do vídeo. Chegou a hora de te contar como reconhecer o sinal que o seu anjo da guarda vai te enviar nas próximas 24 horas. Ele não vai chegar da forma que os filmes mostram. Não vai ter luz intensa. Não vai ter voz do céu. Não vai ter nada que qualquer pessoa ao redor de você também veria e reconheceria como sobrenatural. Os sinais do anjo da guarda são pessoais, íntimos, calibrados exatamente para você, porque ele te conhece melhor do que qualquer pessoa nesse mundo. Ele sabe o que vai ressoar no seu coração de uma forma que não ressoa em mais ninguém. E é exatamente assim que ele se comunica de um jeito que só você vai reconhecer, porque foi feito especialmente para você. Então, nas próximas 24 horas, presta atenção em 3 coisas. O primeiro sinal é a paz que não faz sentido. Em algum momento nas próximas horas, você vai sentir uma calma que as circunstâncias não justificam. Um alívio que aparece no meio de uma situação que ainda não se resolveu. Uma serenidade que desce de repente, sem aviso, sem motivo aparente, que faz você respirar mais fundo e perceber que, seja lá o que acontecer, vai ficar bem. Não descarta como, eu simplesmente me acalmei. Reconhece, porque essa paz que ultrapassa o entendimento, essa paz que Paulo descreveu como algo que a mente humana não consegue produzir sozinha, essa é a voz silenciosa do teu anjo dizendo: eu ouvi, eu estou aqui, pode respirar. O segundo sinal é a coincidência que não é coincidência. Uma música que toca no momento exato e que fala exatamente o que você precisava ouvir naquele instante. Uma mensagem de alguém que você não esperava, chegando num momento em que você estava precisando de exatamente o que essa pessoa disse. Uma palavra dita por alguém sem intenção nenhuma, que cai no teu coração como se tivesse sido enviada diretamente do céu para você especificamente. Uma notícia boa que aparece de onde menos você esperava. Um encontro que parece casual, mas que muda alguma coisa dentro de você. Uma porta que mostra sinais de abertura justamente depois dessa oração. Quando isso acontecer e vai acontecer, reconhece, para por um segundo, agradece, porque não foi coincidência. Foi o teu anjo, trabalhando nos bastidores da tua vida com uma precisão que só um ser que te conhece completamente consegue ter. O terceiro sinal é a lembrança que chega sozinha. Em algum momento nas próximas horas, talvez enquanto você estiver fazendo algo completamente mundano, lavando louça, no trânsito, tentando dormir, você vai se lembrar dessa oração. Não porque você vai tentar lembrar, mas porque alguma coisa vai trazer de volta. Uma sensação, uma palavra específica que foi dita aqui, uma imagem, a memória da mão no coração. Quando isso acontecer, não é aleatório. É o teu anjo da guarda dizendo: não esquece o que você sentiu aqui. Não esquece o que foi prometido. Não esquece que algo mudou. Continua, porque o trabalho que começou nessa oração não termina quando o vídeo terminar. Ele continua.
ele se desdobra. Ele vai crescendo, às vezes, de formas que você só vai entender meses depois, quando olhar para trás e reconhecer o caminho que foi percorrido a partir desse dia. E tem uma última coisa que eu preciso te dizer antes de encerrarmos essa parte. O teu anjo da guarda não vai embora quando esse vídeo terminar. Não estava aqui apenas por causa da oração. Esteve contigo antes disso e vai continuar contigo depois disso. Essa oração não criou a presença dele na tua vida, ela te ajudou a perceber uma presença que já estava lá há muito tempo, que sempre esteve lá, que vai continuar lá em cada segundo que vier depois desse. E agora que você percebeu, agora que você tem consciência dessa companhia, de uma forma que talvez nunca tenha tido antes, a tua vida pode ser diferente. Não porque os problemas vão desaparecer todos de uma vez, mas porque você não vai mais enfrentá-los com a sensação de que está completamente sozinho. Porque você sabe agora, e eu espero que você saiba de um jeito que ficou gravado em algum lugar fundo, fundo demais para ser apagado pelo dia de amanhã, que há um ser de luz designado especificamente para você, que não tira o olho de você, que intercede por você, que fica com você, em todo lugar, em todo momento, em todo estado de espírito, sempre. Antes de encerrarmos completamente, eu preciso te pedir algumas coisas. Não como um canal pedindo interação, não como uma estratégia de crescimento de plataforma, mas como alguém que passou cada minuto dessa oração contigo, que esteve presente em cada palavra, em cada silêncio, em cada momento em que algo foi tocado dentro de você e que acredita de verdade no que aconteceu aqui hoje. O que eu vou te pedir agora tem um significado que vai além dessa tela. Tem peso espiritual real. E eu quero que você entenda o porquê antes de fazer. A primeira coisa, nos comentários abaixo desse vídeo, existe um espaço que hoje vai ser usado de forma diferente. Não para avaliar o conteúdo, não para dizer se gostou ou não gostou da produção, mas para fazer algo que tem peso real, que é declarar a sua fé diante de uma comunidade de pessoas que estiveram exatamente onde você esteve nessa oração. Porque você não atravessou esse momento sozinho, nesse mesmo instante, em casas que você nunca vai visitar, em cidades que talvez você nunca vá conhecer, em países além das fronteiras. Outras pessoas estiveram com a mão no coração, com os olhos fechados no momento do silêncio, com as suas próprias dores e os seus próprios nomes que elas colocaram diante dos arcanjos. Pessoas que talvez também estejam se sentindo invisíveis, que também chegaram com uma esperança frágil, que também declararam com uma voz trêmida mas real, que também sentiram ou estão esperando sentir algo se mover por dentro. Essa é a sua comunidade. Não porque você se inscreveu num canal, mas porque você compartilhou um momento de fé genuína com pessoas que você não conhece pelo nome, mas com quem está conectado por algo muito maior do que qualquer rede social consegue criar. E quando você escreve nos comentários, você não está apenas interagindo com uma plataforma. Você está dizendo a essas pessoas: eu também estive aqui, eu também acreditei, e você não está sozinho. Então eu te convido a escrever nos comentários agora a palavra que representa o que você trouxe para essa oração hoje. Se você veio com uma questão de saúde a sua ou de alguém que você ama, escreve cura. Se você veio com uma mente que não para, com ansiedade, com um peso emocional que não tem nome, mas que está sempre presente, escreve paz. Se você veio com uma família partida, um relacionamento ferido, um lar que perdeu a harmonia, escreve restauração. Se você veio com o peso de uma dificuldade financeira, de um emprego que não veio, de uma porta que parece trancada, escreve provisão. Se você veio ferido pela traição de alguém em quem confiava, com uma mágoa que contaminou a sua capacidade de confiar de novo, escreve justiça. Se você é uma mãe que está carregando tudo sozinha, que acorda todos os dias sabendo que a responsabilidade é inteira sua, escreve força. E se foi você que eu descrevi naquele último momento da oração, se você chegou no limite, com a esperança quase apagada, cansado de continuar, mas ainda aqui, escreve
Ainda acredito, porque escrever essas palavras não é uma ação de rede social, é uma declaração de fé. É você dizendo para o universo, para Deus, para o seu anjo da guarda e para cada pessoa dessa corrente: eu estive aqui, eu abri o meu coração e eu escolho continuar acreditando, mesmo que só um pouquinho, mesmo que com medo, mesmo sem ter certeza de nada. Escreve. Essa palavra é a tua voz nessa corrente. A segunda coisa, tem alguém na tua vida, e eu sei que enquanto eu falo isso você está pensando nessa pessoa, porque sempre tem que precisa dessa oração. Não precisa ser alguém com uma fé sólida. Não precisa ser alguém que vai entender imediatamente o que está recebendo. Pode ser justamente a pessoa que está mais longe de qualquer coisa espiritual, porque às vezes é exatamente essa pessoa que mais precisa ouvir que não está sozinha, que existe algo ao lado dela que não vai embora, que há um amor que não depende do que ela faz ou deixa de fazer para continuar presente. Aquela amiga que postou algo semana passada que te preocupou e que você ficou sem saber como responder. Aquele familiar que está doente e que você gostaria de poder fazer mais por ele, além de visitar e trazer frutas. Aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento muito difícil e que você não sabe o que dizer, mas que sente que deveria dizer alguma coisa. Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não precisa de uma mensagem elaborada. Não precisa de uma explicação longa sobre o que é o vídeo ou por que você está mandando. Pode ser só isso. Eu pensei em você enquanto assistia. Acho que pode te ajudar. Sabe por que eu te peço isso? Porque talvez o teu anjo da guarda tenha te trazido até esse vídeo hoje, não apenas por você, mas também para que você fosse o instrumento que leva essa oração até alguém que precisa dela e que não saberia encontrá-la sozinho. Às vezes, somos a resposta à oração de outra pessoa sem saber. Às vezes, o céu usa a nossa mão para alcançar alguém que a sua mão não está conseguindo alcançar de outra forma. Talvez hoje seja esse o teu papel, uma mensagem, uma pessoa. Pode ser que seja exatamente isso que muda o dia ou muito mais do que o dia de alguém que você ama. A terceira coisa, e essa é a mais pessoal de todas. Essa oração não precisa terminar aqui. Não no sentido de assistir vídeos todo dia, embora você seja sempre bem-vindo a voltar quando precisar, mas no sentido de cultivar a consciência que você teve hoje. A consciência de que você não está sozinho, de que há uma presença real ao seu lado, de que você pode, em qualquer momento do dia, em qualquer circunstância, em qualquer estado de espírito, simplesmente colocar a mão no coração e dizer em silêncio: anjo da guarda, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, eu sei que vocês estão aqui. Obrigado. 5 segundos. Não precisa de mais, mas esses 5 segundos, feitos com consciência e com fé, têm o poder de mudar o tom de um dia inteiro, de trazer de volta a paz que você sentiu nessa oração nos momentos em que você mais vai precisar dela, de lembrar quando o peso voltar, quando o medo aparecer, quando a solidão apertar, que você não está enfrentando nada sozinho. Você não precisa de um vídeo para acessar essa presença. Você só precisa lembrar da mão no coração, do batimento que você sentiu, da certeza, mesmo que frágil, mesmo que intermitente, de que você é amado e você é visto e você é acompanhado. Carrega isso contigo, para onde você for, em qualquer dia que vier. E se em algum momento você precisar voltar, se a vida ficar pesada de novo, se o medo retornar, se a solidão apertar de uma forma que você não consegue aguentar sozinho, você sabe onde encontrar esse espaço. Não porque esse canal é especial acima de qualquer outro, mas porque você descobriu hoje que dentro de você existe um espaço sagrado que sempre esteve lá e que pode ser acessado a qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Esse espaço é o teu coração aberto para Deus. E o teu anjo da guarda, junto com os arcanjos que intercederam por você hoje, são a ponte entre esse coração e o céu. Use essa ponte toda vez que precisar, com confiança, sem cerimônia, sem precisar merecer primeiro. Só chegue,
Eles já estão lá. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter acreditado o suficiente para estar aqui até esse momento. Obrigado por ter aberto o coração mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com a esperança menor do que você gostaria que fosse. Você fez a parte que era sua. O resto está nas mãos certas. E essas mãos não soltam. Antes de você ir só mais um momento, pequeno, mas que eu preciso te pedir com sinceridade. Esse espaço que você encontrou aqui hoje, esse lugar de oração, de silêncio real, de encontro com os arcanjos e com o teu anjo da guarda, ele existe porque alguém decidiu criá-lo com intenção, com oração, com a crença de que o mundo precisava de um lugar assim. Um lugar onde as pessoas pudessem chegar com as suas dores reais, sem julgamento, sem precisar ter uma fé perfeita para ser recebidas, sem precisar fingir que estão bem para ter acesso ao sagrado. Esse alguém somos nós. E agora, a partir desse momento, você faz parte disso também. Se o que você viveu aqui hoje tocou alguma coisa, se uma palavra chegou onde precisava chegar, se o silêncio trouxe algo que você não esperava, se você saiu desse momento sentindo nem que seja um grama mais leve do que quando chegou, então eu te peço uma coisa simples. Clica no like desse vídeo, não porque o número importa mais do que o que aconteceu aqui, mas porque cada like é uma forma concreta de dizer: esse tipo de espaço tem valor. Esse tipo de oração precisa continuar existindo. E eu quero que mais pessoas encontrem o que eu encontrei aqui hoje. É a tua forma de ajudar o teu anjo da guarda a levar essa oração até outras pessoas que também estão procurando, que também acordaram hoje com aquele peso no peito, que também estão esperando uma resposta que não vem, que também precisam ouvir que não estão sozinhas, mas que talvez ainda não tenham encontrado esse espaço. O teu like pode ser o que faz esse vídeo chegar até elas. E se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu aqui, se você chegou até esse canal hoje, sem saber muito bem o que ia encontrar, eu te faço um convite simples e honesto. Fica com a gente, não com uma promessa de milagres instantâneos, não com a garantia de que a partir de agora tudo vai ser diferente sem nenhum esforço, mas com a promessa de que esse espaço vai estar aqui toda semana, com novas orações, com novos momentos de encontro com o sagrado para cada nova batalha que a vida trouxer. Porque a vida traz batalhas novas, sempre trouxe, sempre vai trazer. E ter um lugar para voltar, um lugar onde você pode chegar exatamente como está, sem precisar se preparar, sem precisar merecer, sem precisar ser forte, esse lugar vale muito mais do que qualquer solução temporária. Clica em inscrever e ativa o sininho. Não porque somos um canal que precisa de números, mas porque você merece ser avisado quando a próxima oração estiver disponível. Porque talvez na semana que vem você vá precisar de algo que hoje você ainda não sabe que vai precisar. E é bom saber que o espaço vai estar lá exatamente quando você precisar, exatamente como você precisar. Nos comentários, além da palavra de fé que eu te pedi antes, você também pode deixar o seu pedido de oração. Não precisa ser detalhado, não precisa ser elaborado. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser só um nome de alguém que você quer ver curado, restaurado, protegido, libertado. Escreve, porque essa comunidade que se formou nessa oração hoje não termina quando o vídeo termina. Ela continua nos comentários, nas orações silenciosas de pessoas que leem o pedido de um desconhecido e que no meio do próprio peso encontram espaço para interceder por alguém que nunca vão conhecer pelo rosto. Isso é o que uma corrente de fé verdadeira faz. Não une pessoas por interesse. Não une pessoas por entretenimento. Une pessoas pela mesma necessidade fundamental de saber que há algo maior do que elas operando a seu favor e pela disposição de ser, para outros, a prova viva de que isso é verdade. Você é parte dessa corrente agora, e a tua presença aqui, o teu like, o teu comentário, a tua palavra de fé, escrita num espaço público, é a tua forma de dizer para quem ainda vai chegar: eu estive aqui e valeu a pena. Eu deixo aqui também 2 vídeos que foram escolhidos com cuidado para continuar o que foi iniciado nessa oração hoje. Não aleatoriamente, não porque o algoritmo sugeriu,
mas porque se o que você viveu aqui tocou em lugares que precisam de mais, que abriu portas que ainda têm mais profundidade para ser explorada, esses 2 vídeos vão te levar mais fundo. Vão tocar em dimensões que essa oração começou, mas que têm espaço para continuar sendo trabalhadas. Clica neles quando você estiver pronto. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser na próxima vez em que o peso voltar e você precisar de um lugar para depositar. O espaço vai estar lá. Nós vamos estar lá. Vai com o teu anjo da guarda, com São Miguel à tua frente abrindo o caminho, com São Rafael ao teu lado curando o que ainda precisa ser curado, com São Gabriel atrás de você anunciando sobre a tua vida o que o céu já decidiu. E com o teu anjo da guarda, esse ser de luz que conhece o teu nome do jeito que ninguém mais conhece, que nunca tirou os olhos de você, que ficou quando você se afastou, que vai continuar ficando para sempre exatamente ao teu lado, como sempre esteve, como sempre vai estar. Vai e volta sempre que precisar. A porta aqui nunca fecha.